Fala galera, como é que vocês estão? Tudo na paz, tranquilos? Bom, a gente vai evoluir um pouco dentro do assunto de fisiologia animal e comparada, para a gente entender algumas características, para a gente entender algumas características de alguns grupos. E conforme vocês forem observando, a gente vai ver que a gente vai falar um pouco da humana, um pouco de alguns animais, tá? A estrutura do sistema circulatório ela está intimamente ligada ao sistema respiratório e ao sistema digestório que nós já estudamos. Tá? Por que isso? Porque a principal estrutura de captura de alimento e gás, no caso do ser humano, dos vertebrados, é o sangue. Então, o sangue perpassa não só pelo sistema digestório, mas também perpassa pelo sistema respiratório. Somos um grupo de animais que efetivamente tem como característica o fato do nosso sangue ser participante do processo. Então, como o nosso sangue é participante do processo, ele é extremamente importante. Tá? Outra característica que é determinante, né? Que é a presença de sistema vascular ou não, né? De sistema circulatório ou não. A definição para sistema circulatório ela é dividida em três partes. Se o sistema é aberto ou fechado, se ele é completo ou incompleto, tá? Se ele é simples ou duplo. Então, toda a caracterização de sistema cardiovascular ou de sistema cardiorrespiratório vascular, nós sempre delimitamos essas três partes. Então, primeiro, o que é o sistema circulatório aberto? É aquele em que o sangue extravasa para os tecidos, tá? Para o interstício, que é o espaço entre as células. Sistema circulatório fechado é que não há mistura ou extravasamento de sangue para os tecidos. Tá? Então, por exemplo, quem tem sistema circulatório aberto? Insetos, por exemplo. Tá? Então, eles têm sistema circulatório aberto. Eles têm sistema respiratório traqueal. Então, o sistema circulatório deles é aberto e independente do sistema respiratório. No nosso caso, isso não acontece. Então, essa é a primeira comparação que nós fazemos. A segunda é se é completo ou incompleto. O que é completo? Não há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Portanto, você tem sangue arterial rico em oxigênio, sangue venoso, você pode falar de duas formas. Ou rico em CO2 ou pobre em oxigênio. E o terceiro é se a circulação é simples ou dupla. Simples quando o sangue passa uma única vez pelo coração, como é o caso, por exemplo, de peixes. E, por característica, o sangue do peixe no coração é venoso. Isso é muito legal. E a segunda é se a circulação é dupla, ou seja, o mesmo sangue passa duas vezes pelo coração. E aí tem a relação com a quantidade de cavidades cardíacas. No caso dos peixes vertebrados, né, que a gente está falando, são duas. Anfíbios e répteis não crocodilianos, 3. Crocodilianos, aves e mamíferos, 4. E aí, quando chegar nesse ponto, eu falo um pouquinho mais sobre cada característica de vocês. Outro detalhe importante é a substância circulante. O nosso sangue, tá? Ele é formado por duas partes. Nosso sangue é formado pelo plasma, parte líquida, e elementos celulares, parte sólida ou celular, tá? E nós temos as características de transporte de substâncias, tá? Eu tenho sangue que transporta gás e sangue que não transporta gás, tá? Então, o sangue, por exemplo, hemocele, né, ou hemocianina, é um sangue pigmentado, portanto carrega gás. Hemolinfa é um sangue que não carrega gás. Então, essa também é uma característica extremamente importante. Então, essas definições elas vão nortear o nosso princípio básico de aula, né? Que é, por exemplo, o coração. O coração é uma estrutura muscular formada por cavidades, tá? No nosso caso, 4 cavidades, mas você tem, por exemplo, anelídeos, que são as minhocas, que têm múltiplos arcos cardíacos. Os moluscos ágeis, como é o caso dos cefalópodes, que são polvos e lulas, eles apresentam um coração dividido em 3 partes, e não 3 corações, como aparece no Procurando Nemo 2. Né? Então, essa é uma característica. Todo coração de vertebrado ele é dividido em 2 partes, um átrio e um ventrículo, básico, porque a gente está falando de um coração com 2 cavidades, que é o coração do peixe. O átrio e o ventrículo. O ventrículo ele é sempre mais musculoso que o átrio, porque é ele que gera pressão para o corpo. Então, eu tenho que empurrar sangue para o corpo. Dessa forma, ele é muscularmente mais robusto.
tá? Então, o movimento de contração do ventrículo é sístole, né? E relaxamento, diástole. Mesma coisa vale para o átrio. Então, você tem sístoles diastólicas, né? Átrios diastólicos e sistólicos e ventrículos diastólicos e sistólicos. Ou seja, o átrio ele tem contração e relaxamento e o ventrículo também, tá? Os vasos sanguíneos, eles também têm características muito peculiares, formados basicamente por uma camada simples, chamada de endotélio, tá? Envoltas por material elástico, principalmente colágeno e algumas fibras mais rígidas, dependem aí a circulação do sangue. Então, as artérias apresentam maior calibre, são as que oferecem maior pressão, portanto, aquelas que têm maior calibre e menor elasticidade. E uma outra característica é que as artérias são vasos sanguíneos que saem do coração. As veias, elas têm um calibre menor, uma grossura menor, e são vasos que vêm para o coração. E os capilares, eles são o contato íntimo entre os vasos sanguíneos e os tecidos do corpo. E nós temos capilares arteriais e capilares venosos. Os capilares arteriais levam nutrientes e oxigênio, e os capilares venosos eles tiram o CO2 e o resultado do metabolismo, que são as excretas. O nosso sangue, basicamente, ele é formado 55% por plasma e 45% por elementos celulares. Elementos celulares esses são hemácias em maior volume, de 4,5 a 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico, plaquetas até aproximadamente acho que 230 mil por milímetro cúbico e glóbulos brancos, né, leucócitos, cerca aí de 10 a 200 mil. Tá? Então, essa é uma característica importante. Outro detalhe importante é como há esse desprendimento dos nutrientes em direção aos tecidos, tá? Então, sempre vai ser por difusão, ok? Então, a artéria ela é formada por fibras elásticas, como eu falei para vocês, e musculatura lisa. O capilar ele é formado por uma camada, tá? De endotélio. E a veia ela é formada também por tecido conjuntivo frouxo, porque ela é mais elástica, fibras elásticas e colágeno. O colágeno é o que dá a característica de elasticidade para a veia. Outro detalhe é que as veias apresentam válvulas intercaladas. Essas válvulas servem para reprimir o refluxo do sangue, ou seja, impedir que o sangue volte, tá? Então vamos entender um pouquinho como acontece em cada um dos vertebrados. Então, a circulação nos peixes, ela é simples, completa e fechada. Lembrando que o peixe ele tem um átrio e um ventrículo apenas, e o coração, do sangue que passa no coração do peixe, ele é venoso, tá? Então essa é uma característica. Por quê? Porque a brânquia está depois, porque ele é um animal de respiração branquial. Então, o coração capilar da brânquia, capilares sistêmicos. Portanto, o coração ele recebe sangue venoso, tá? E o sangue passa uma única vez pelo coração. Já nos anfíbios, eu tenho como característica 2 átrios e um ventrículo único, portanto, é uma circulação dupla, incompleta e fechada. E o mais louco, né? Os anfíbios, eles têm dois tipos de respiração. Então, eles têm uma respiração que é cutânea, através da pele, né? E uma respiração pulmonar saculiforme. Então, eles apresentam um pulmão pouco dobrado, por isso que ele tem essas duas respirações, né? O que a gente pode considerar como uma respiração principal, uma respiração acessória. Então, ele apresenta uma válvula sanguínea que se desloca em direção à superfície da pele, onde a troca gasosa por difusão é feita. Não é, né? E é por esse motivo que os anfíbios tendem a viver em ambientes úmidos, porque a umidade ela é fundamental. Então, os anfíbios apresentam circulação dupla, incompleta e fechada, não há extravasamento de sangue. Então, percebam a diferença que ocorre no tipo de circulação dos anfíbios. Tá? Então, você tem a circulação, partindo do coração aqui, você tem os capilares sistêmicos, a circulação sistêmica ou grande circulação. E depois você tem a circulação pulmonar. Então, nós temos grande circulação e pequena circulação.
Lembrando que o sangue dele passa por um outro caminho que leva até a pele. Então você tem pulmões e pele, beleza? Como respiração, ou seja, para capturar o gás. Aqui a gente está falando de todos os organismos que têm sangue com hemoglobina, tá? Como característica básica da circulação desses organismos. Já os répteis não crocodilianos apresentam 2 átrios e um ventrículo. Tem o mesmo tipo de circulação dos anfíbios, dupla, incompleta e fechada. No caso dos crocodilianos, eles apresentam um septo ou forame de Paniza, que fecha, fazendo com que não haja mistura do sangue arterial com o sangue venoso, tá? Principalmente durante a imersão, que é quando ele está afundado, tá? Que está lá nadando. Quando ele está fora, o septo fica fechado, então ele consegue se aquecer mais rápido. Isso é o que liga répteis crocodilianos a aves e mamíferos. Por quê? Porque nós temos 2 átrios e 2 ventrículos completamente septados, tá? Então eles são separados pelos septos chamados de intraventriculares e intraatriais, ok? Então não há mistura de sangue arterial com sangue venoso. E aqui um esquema básico da estrutura de cada coração. Então o peixe, tá? Que apresenta um átrio e um ventrículo. Então você tem corpo, átrio, ventrículo, brânquias. Então o sangue aqui é venoso. Aqui, observe no caso dos anfíbios, eu tenho, né? Aqui o sangue chega do pulmão, né? E pela pele, que é uma característica, e vai para o corpo, tá? Então, só separando aqui o processo. O réptil não crocodiliano, como eu falei para vocês, né? Do forame ou septo de Paniza. E aqui o sangue, o coração de um mamífero, tá? Então, o sangue chega arterial aqui, sai pela artéria aorta, ok? Então, essa é a característica no caso do comparativo. Observando o nosso coração como forma completa, então ele é dividido, percebam, por 2 átrios e 2 ventrículos, os átrios na região superior do coração e os ventrículos na inferior. E o nosso coração ele é formado pela veia cava, tá? Ou veia cava inferior, é aquela que chega do corpo, tá? Ela é a mais comentada, chega no átrio direito, passa pelo ventrículo direito, passa por uma válvula que impede o refluxo do sangue, chamada válvula tricúspide, sai pela artéria aorta, então ó, a artéria sai do coração, veia vem para o coração. Vai para o pulmão, onde ocorre a hematose, que é o processo de troca gasosa por difusão, tá? Que eu expliquei para vocês na aula de respiração. Volta para o coração pelas veias pulmonares no átrio esquerdo. Passa pela válvula bicúspide e sai pela artéria aorta ou tronco aórtico, tá? Você pode ouvir os dois. E aí aqui você tem a separação. A aorta voltada para a esquerda, no nosso caso, ela vai em direção ao coração, sofre uma ramificação próxima ao rim e próxima às pernas, tá? Aqui ela abre para o tronco braquial, artéria braquial, que vai para os braços, e aqui para as artérias carótidas, que também são antigamente chamadas de jugulares, tá? Então a parte da relação entre o coração e o pulmão é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. E a grande circulação ou sistêmica é aquela que ocorre entre o coração e o resto do corpo, tá? Então lembrando que o coração, o sangue, obrigatoriamente ele tem que passar pelo rim, que é uma característica de filtração, ok? Tanto pelo rim quanto pelo fígado. Lembrando, galera, que o movimento do coração, o batimento, é feito pelos nós sinoatriais, que estão relacionados ao sistema nervoso, tá? Então são eles que controlam através do bulbo, que é o batimento cardíaco e o batimento respiratório e a frequência respiratória. Bulbo faz parte do sistema nervoso central, tá? Então os nós sinoatriais e sinoventriculares são aqueles que fazem o controle do batimento cardíaco, tá? Então, como eu disse para vocês, cada cavidade cardíaca tem uma diástole e uma sístole. Então eu tenho a diástole, que é o relaxamento, que recebe o sangue, e a sístole é a contração que empurra o sangue. Percebam claramente que a parede, tá, ventricular é mais densa que a parede atrial. Por esse motivo, a pressão sanguínea é medida pela sístole e diástole ventricular dos ventrículos direito e esquerdo.
É o famoso tum-tum do seu coração, tá? Então, o lado direito do seu coração recebe sangue venoso, rico em CO2, e o lado esquerdo do seu coração recebe sangue arterial, tá? Então, não esquece, sangue arterial é aquele rico em oxigênio, e sangue venoso, rico em CO2 ou pobre em oxigênio. E detalhe, nem toda artéria carrega sangue arterial e nem toda veia carrega sangue venoso. Toma muito cuidado que essa pegadinha é muito comum em vestibulares. É assim, faz o esqueminha e não esquece dele, tá? Então, veia vem para o coração, artéria sai do coração. Então, o sangue vem pela veia no átrio direito, venoso. Vai para o ventrículo direito, venoso. Sai do pulmão, só que sai por uma artéria, que é a artéria pulmonar, mas sai venoso. Então, a artéria pulmonar carrega sangue venoso. Volta pela veia pulmonar, ocorre a troca gasosa, volta pela veia pulmonar. Ao voltar pela veia pulmonar, ele volta arterial. Entra no átrio esquerdo, passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta. Então, a artéria aorta carrega sangue arterial, mas a artéria pulmonar não, ela carrega sangue venoso. Sempre cai isso no vestibular, então fica muito, muito esperto, ok? Um detalhe importante é que a falta de batimento suficiente para nutrir gera o que a gente chama de anóxia celular. Então, falta levar, né, oxigênio, que pode causar tontura, palidez, diminuição do volume de sangue no músculo, né, respiração mais curta. Então, toma muito cuidado que a respiração ela é fundamental no processo de circulação. Então, elas estão intimamente ligadas. Por isso que o condicionamento físico ele é essencial, tá? Outro detalhe importante é que ao redor do coração temos os vasos coronarianos, tá? E os vasos coronarianos, eles estão presos a uma camada chamada de pericárdio, que envolve o coração. Ela é uma camada muito semelhante àquelas que você observa na carne que você come, quem come, obviamente, tá? E é nela em que estão inseridos os vasos coronarianos, ok? E aí, quando eles são obstruídos, você pode ter uma falência localizada, tá? E aí você pode fazer o que a gente chama de ponte de safena. O que a ponte de safena faz? Liga um lado ao outro. E a partir daí, o coração ele não consegue cicatrizar, tá? Então, ele forma uma cicatriz, mas aquela região em si, ela não fica nutrida, tá? Então, eu criei uma ponte de irrigação sanguínea. Então, quando você tem um ataque cardíaco, que você tem uma desritmia que ocorre, a arritmia, ou né, que a gente chama de bradicardia, que é diminuir o batimento, ou um ataque cardíaco, que pode causar o que a gente chama de desfunção rítmica do coração, ou arritmia cardíaca, tá? Isso gera uma má circulação coronariana, o que acaba afetando a sístole e a diástole dos átrios e ventrículos, ok? Então, lembrando que nós temos aqui o estímulo para o batimento cardíaco provém da região específica do átrio direito, que é o nó sinoatrial, e o nó átrio ventricular. Então, são dois nós que nós temos. Esses nós eles estão associados ao bulbo, tá? Que faz o controle nervoso, que a gente chama, faz o controle nervoso do batimento cardíaco, ok? Então, aqui a desritmia ou a arritmia, ela ocorre por uma disfunção entre os nós, tanto o nó sinoatrial quanto o átrio ventricular, tá? Que é o que pode causar a chamada parada cardíaca. Só para entender o fluxo de sangue para algumas regiões do corpo, em repouso, 15%, tá? Do sangue vai para o cérebro, em exercício físico, 5%. As artérias coronárias, elas são constantes. Fígado e outros órgãos, em repouso, 30%, em exercício físico, 5%. Rins, em repouso, 25%. Em exercício físico, 3%. Tá? Pele, 5% e 1%. Esqueleto, 5 e 1. Olha só do músculo. Em repouso, 15%. Em exercício físico, por causa da adrenalina que a gente vai estudar em sistema nervoso, 80% do sangue circula durante uma atividade física. Entendem por quê? A alimentação é fundamental, oxigenação é fundamental para que você tenha aí uma completa nutrição das suas células musculares durante a prática de exercício físico.
Então, por isso que vocês têm que ficar bastante atentos em relação a isso, tá? Fazer atividade física de forma correta, com orientação médica, mais uma pequena caminhada, qualquer tipo de atividade física leve, ela é fundamental. E eu vou falar um negócio para vocês que é muito louco. Atividades físicas 30 minutos por dia, elas tendem a aumentar a sua vida em 30%, período de vida. Então pensem, se vocês ficam muito sentados, somente sentados, mesmo nessa pandemia, há a possibilidade de vocês fazerem atividades regulares. Pode ser na sua casa, as academias agora estão liberadas, então não é motivo para você falar, não vou fazer atividade física porque está tudo parado. Não, você pode pegar, dar 2, 3, 4 voltas no quarteirão, bota lá um foninho de ouvido, dá 3, 4 voltas no quarteirão, respira, porque alimentação e atividade física são as melhores formas de prolongar a sua vida. Tá? Aqui, como se mede, né? Falei para vocês, a medição é feita pela pressão sistólica máxima e a diastólica mínima, tá? Então, a diferença sempre, o normal é 12 por 8, 12 milímetros de mercúrio por 8, tá? Que faz a medição durante a sístole ventricular, como o Pro falou para vocês. Então, a medição é pelo bombeamento ventricular, tá? É muito mais leve a diastólica, a sistólica pulmonar do que a sistólica sistêmica, que é aquela que vai para o corpo. Para o corpo eu exijo maior pressão. Outro detalhe, os vasos arteriais que estão levando o sangue para o corpo, eles estão mais interiorizados, porque eles precisam de mais pressão. Por serem menos elásticos, eles têm que ficar entre os músculos. Então, são vasos mais protegidos. E as veias, elas são mais expostas. Elas, em sua maioria, no corpo, quase a sua totalidade, levam sangue venoso. Então, quando você corta, o que sai sangue é venoso, não é sangue arterial, tá? Se você tiver uma lesão arterial num vaso arterial, você vai ter hemorragia e se não for contida, o senhor morre, tá? O senhor apresenta uma disfunção no volume sanguíneo, tá? Então, pode ser na perna, tá? Que é a artéria femoral, a artéria braquial, que é embaixo do braço. Então, a pessoa que fala, eu vou cortar os pulsos e vou morrer. Não, amigo, você pode cortar os pulsos, que você vai acontecer, você vai perder o movimento da mão se você atingir um tendão, tá? Agora, se você tiver na artéria tibial, artéria femoral, que dá a perna, artéria braquial, artéria carótida, aí, meu amigo, se você tiver uma lesão aí, uma perfuração aí com certeza você vai apresentar um problema muito grave. Então, ficar bastante esperto. Fatores que estão relacionados à falência cardíaca, genéticos e familiares, tá? Obesidade, sedentarismo, excesso de sal, alimentos industrializados, adolescentes, prestem bastante atenção, tá? Excesso de bebida alcoólica e energéticos, adolescentes, muito cuidado com isso, não pulem etapas, tá? E o cigarro. Então, ao mudar a sua alimentação e a forma como você lida, né? Você vai ter aqui alguns sintomas, que a gente chama de sintomatologia cardíaca, de problemas cardíacos, e o que pode causar acidentes vasculares, cerebrais, coronarianos, cegueira, tontura, arteriosclerose, problemas no coração, infarto do miocárdio, que é o músculo cardíaco, tá? Insuficiência renal, insuficiência hepática, problemas no baço. Então, galera, dá pra gente. Não é para você deixar de comer. Eu não deixo de comer minha pizza, não deixo de comer meu hambúrguer, não deixo de comer minha lasanha. Sorvete, doces, essas coisas, bebida alcoólica raro, tomo meu vinho na minha casa com a minha mulher, mas faço atividade física todo santo dia, então vou para academia todo santo dia, caminho bastante. Então, isso são fundamentos básicos para uma saúde para uma saúde cardíaca, tá? Então, essas são características bastante importantes que vocês precisam, de certa forma, repensar, tá? Então, aqui, ó, a importância no fluxo sanguíneo, as válvulas as válvulas venosas, as válvulas venosas que impedem o refluxo, tá? Isso também é bastante importante, e uma deficiência nesse refluxo forma o que a gente chama de varizes, tá? Que tem tratamento, ok?
Então, a musculatura, ela ajuda, tá? Ela ajuda na expulsão do sangue. Olha que curioso, tá? Então, a musculatura da panturrilha, por exemplo, ela é uma motriz, tá? Para levar o sangue em direção ao coração, ok? Então, fazer atividade física, mexer as pernas, andar de bike, jogar futebol, tá? Muito cuidado só com essa história de videogame, isso é uma coisa extremamente perigosa, tá? De forma geral, essa primeira parte de sistema respiratório, circulatório, eu vou depois pegar um pouco mais, falar com vocês na aula de Zoom, um pouco mais sobre as características dos sistemas dos organismos, fazendo um comparativo, e a atividade de vocês é bem essa mesmo, é observar esse comparativo extremamente importante entre os animais e o ser humano. Beleza, galera? Então, a gente se vê na aula de Zoom, tá? E aí, já vai se preparando aí que vem tarefa de casa por aí para vocês, tá bom? Super beijo, aquele beijinho biológico para vocês. Até a próxima aula.